Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, livro de João. O livro de João, ele é rico na sua peculiaridade. Porque o livro de João, ele é atribuído a João, mas ele é um dos manuscritos que não tem nome, não tem atribuição ao escritor do livro de João. Então, como não tem uma atribuição a quem escreveu esse livro, colocaram que foi João que escreveu, uma probabilidade muito grande que tenha sido João. Mas existe um outro braço de uma outra crença, que é a que eu também acredito, não significa que também seja a verdade absoluta, de que esse livro foi escrito por Lázaro, aquele que morreu e voltou à vida. Porque o livro, ele diz assim, que foi escrito pelo discípulo a qual Jesus amava. E Lázaro era o discípulo a qual Jesus amava. Inclusive, no último capítulo do livro de João, diz que aquele que escreveu esse livro era alguém que tinha conhecido a morte e voltado à vida. Então, existe uma grande linha de que pode ser Lázaro, como não existe algo dentro do livro determinando quem foi que escreveu, como o livro de Provérbios, que é maravilhoso, que são provérbios de pelo menos 3 pessoas, né? Salomão, Agur e Lemuel. E lá diz que o livro de Provérbios não foi escrito por Salomão, são provérbios de Salomão, mas foi escrito pelo rei Ezequias. O livro diz isso lá no capítulo 25. Diz que esse livro, ele foi compilado pelo rei Ezequias e pelos servos de Ezequias, que juntaram e compilaram o livro de Provérbios. Só que João não tem uma indicação. Mas esse livro, ele é maravilhoso, porque ele foi o último dos livros a ser escrito. Ele não faz parte de um evangelho sinótico. O livro de João, ele foi escrito quando todos os evangelhos já estavam há 20 anos percorrendo dentro da igreja. Então se escreve o livro de João. E o livro de João, ele foi escrito por uma razão. Porque as pessoas, ali no primeiro século, já que o livro ele é escrito já no final do primeiro século, no ano 90, ele vem para reafirmar que Jesus é o Messias. Porque a igreja do início do primeiro século já estava com a ideia de que Jesus não era o Messias. Então ele vem para afirmar. E aqui ele registra 7 milagres apenas. De todos os outros evangelhos, João é o que registra menos milagres. Mas ele registra os milagres que informa que Jesus de fato é o Messias. Ele vai falar da transformação da água em vinho. Porque uma peculiaridade do Messias era aquele que podia manipular a força da natureza. E Jesus, o Messias era o único que podia fazer essa transformação da água para o vinho. Então, ele vai falar da água para o vinho. Ele fala também da cura de um oficial do rei. É um caso em que Jesus cura sem colocar as mãos, à distância. Era só o Messias que podia dar ordem, porque aquele centurião reconhece quem era de fato Jesus, dizendo que ele podia dar ordem aos seus anjos para que curasse o filho dele, o servo dele, melhor assim dizendo, lá na casa dele. Então veja que são peculiaridades que tem no livro de João. Ele fala da cura do paralítico no tanque de Betesda. É o que nós vamos falar no capítulo 5. E entender o porquê aqui mostra que Jesus de fato era o Messias. Ele fala também da multiplicação dos pães e peixes que Jesus fez. Ele fala também de que Jesus ele anda sobre as águas, que era uma peculiaridade do próprio Messias, andar sobre as águas. Ele fala também lá no capítulo 9 do cego de nascença. Porque naquela época se cria que quando alguém estava doente ou enfermo, ou nascia doente, aquilo era por castigo de Deus. E Jesus, ele alerta os discípulos dizendo, não é castigo, ninguém pecou, ele nasceu assim
para que se manifestasse a glória de Deus sobre a vida dele. Esse livro de João também fala da ressurreição de Lázaro, porque somente o Messias podia trazer alguém de volta à vida depois de 3 dias morto. Ele também fala de 7 características do eu sou. Jesus, aqui dentro do livro de João, ele se apresenta como um Messias, dizendo que ele era o pão da vida. Ele diz: eu sou o pão da vida. Ele também diz que ele era a luz do mundo. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Ele também fala que era o caminho de salvação, dizendo: eu sou a porta das ovelhas. E ele diz assim também: eu sou o bom pastor. Uma outra peculiaridade é que ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. E ele diz assim também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou a videira verdadeira. E o capítulo 5 começa assim, preste atenção como começa o capítulo 5, dizendo: passada estas coisas, ou seja, as festas que tinham acontecido em Jerusalém, passado todas as festas, Jesus estava indo para uma outra. E diz assim: havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porque um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Olha a pergunta de Jesus: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era Shabat. Esse texto, essa história, ela é maravilhosa, e ela começa com algo importante, que você que está aqui nessa noite precisa perceber. Jesus, ele está subindo para Jerusalém, e de repente, Jesus passa em frente a um lugar, a porta das ovelhas. Por isso que ele diz ali nesse mesmo livro: eu sou a porta das ovelhas. Ele passa em frente a essa porta, e ali havia um tanque com 5 pavilhões. Enfermos, doentes, pessoas que estavam ali desenganadas pela medicina, ou algo que a medicina da época não podia fazer. Aquilo que os médicos não conseguiam fazer, eles iam até aquele lugar para receber a cura. Porque o texto diz que um anjo descia do céu. Algumas pessoas vão dizer assim: não é verdade, era uma lenda da época, era uma história momentânea. Mas assim, nós temos que ir para aquilo que está escrito. Está escrito que um anjo descia e movia as águas, e o primeiro que entrava ali era curado. Então ali estava um refúgio, um lugar, um pronto-socorro, para aquele que não conseguia alcançar a cura, para aquilo que a medicina da época não conseguia tratar, para aquilo que alguém dizia: olha, não tem jeito. Então ainda existia o último recurso, que era esse tanque de Betesda. E uma coisa acontece: Jesus chega naquele lugar, e o texto é bem claro, diz assim:
Olha só, versículo 3: jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Estavam esperando ali a água se mover. Versículo 5: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado, preste atenção, não foi o homem não viu Jesus, foi Jesus que viu ele. Jesus está passando por ali, entra naquele lugar e vê aquele homem. Preste atenção, Jesus te viu aqui nessa noite também. Quando ele entrou aqui neste lugar, ele viu você, ele te viu, ele te enxergou. Tem muita gente que erroneamente ou pela força da expressão diz assim: eu encontrei Jesus, eu tive um encontro com Jesus. Não foi você que encontrou Jesus. Jesus não estava perdido, quem estava perdido éramos nós, e Jesus nos encontrou, Jesus nos viu, Ele teve acesso a nós. E Jesus viu aquele homem, olha só, e uma outra coisa importante, a Bíblia diz que Jesus não só viu, mas Jesus sabia que ele estava enfermo há 38 anos. Deixa eu falar uma coisa para você, tem muita gente aqui nessa noite que não entende, não compreende a luta, a dificuldade que está passando, mas Jesus sabe. Talvez você diz assim: ninguém sabe o que eu estou passando, ninguém sabe a enfermidade que eu luto, ninguém sabe o problema que eu enfrento. Jesus sabe, e ele sabia que aquele homem estava doente, não só doente, mas Jesus sabia que ele estava enfermo há 38 anos. E isso moveu Jesus ir naquele lugar, porque você vê que Jesus cura só aquele homem e vai embora. Aquele homem, ele chama atenção pelo fato de não perder a fé. 38 anos, ele estava ali. Tem gente que não aguenta orar uma semana. Tem gente que não consegue fazer uma campanha de 7 dias. Tem gente que não consegue participar de uma corrente de oração. Tem gente que no segundo dia da dengue já está blasfemando contra Deus. Não é? No terceiro dia da dengue que eu tive, a única coisa que eu lembrava era: Senhor, perdoa tudo que eu fiz de errado, perdoa pelas palavras que eu falei para o pastor Eurico, me recebe, porque tudo que eu achava era que eu ia morrer, porque foi terrível. Só que Jesus, ele vê aquele homem, e ele sabe o que aquele homem está passando, e ele faz uma pergunta para aquele homem: queres ser curado? Só há 2 respostas para uma pergunta dessa: sim ou não. Quero, claro que eu quero ser curado. Não, não quero ser curado. Mas ele dá uma resposta diferente, nem sim nem não. Ele diz assim: eu não tenho ninguém. Olha o que ele responde para Jesus: nem que sim nem que não. Ele diz assim: eu não tenho ninguém que me coloque lá no tanque. É aqui que eu queria chegar. É aqui que eu gostaria de chegar. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos e olhasse para dentro de você agora. A pior coisa é quando você se sente só. Aquele homem não tinha ninguém, nenhum parente, nenhum amigo, nenhum irmão que pudesse colocá-lo ali. A pior de todas as doenças é a solidão. A pior de todas as doenças é quando você está cercado de pessoas. Uma multidão estava ali, mas dentro da alma ele se sentia sozinho. A pior de todas as doenças é quando você está cercado de pessoas e você se vê sozinho. Você se vê lutando sozinho. Você se vê se debatendo sozinha. E às vezes a gente fala assim: meu Deus, não tem ninguém que me ajuda. Meu Deus, não tem ninguém que me entende.
Meu Deus, não tem ninguém que me compreende. Não tem ninguém que possa estender as mãos. Havia alguém que tinha visto isso, tinha observado aquilo e estava disposto a mudar a história daquele homem. Porque você pode não ter ninguém, mas Jesus está passando aqui hoje dizendo: eu estou contigo. Fala, filho, fala, filha, o que você precisa? O que você precisa? Fala agora, porque eu estou contigo. Você não está sozinho. Eu te vi e eu sei o que você tem passado, eu sei o que você tem enfrentado, e quero dizer mais: você não vai precisar da ajuda de homens, você não vai precisar da ajuda de seres humanos para sair do lugar aonde você está estacionado. Eu estou aqui dizendo que esta doença, essa enfermidade, esse problema está se retirando. Então hoje eu digo: está curado. Aleluia. O olhar de Jesus não era um olhar de julgamento. O olhar de Jesus era um olhar de compaixão. Assim como Ele olha para nós hoje. Ele não olha para mim e para você te julgando. Ele não olha para mim e para você te afastando da cruz. Pelo contrário, Ele te olha hoje com um olhar de ternura. E tudo que Ele quer trazer para você é uma solução. Aleluia. Jesus olha para ele, para aquele homem deitado que estava ali há muito tempo. Antes de você encontrar uma solução, Jesus já encontrou uma solução. O homem, tudo que ele precisava era de alguém para carregá-lo na água, mas Jesus era a solução. Ele estava ali, Jesus já tinha encontrado uma solução. Aleluia. Ele podia não ter ninguém, ele não podia ter um amigo ou alguém do lado que tivesse compaixão dele. Eu quero dizer algo para você importante. Coloca isso dentro do teu coração. Quando o mundo te ignora, Jesus te observa, e Jesus se aproxima de você. Amém? Quando o mundo te ignora, Jesus se aproxima de você, trazendo uma solução para a sua vida. Eu gostaria que você pudesse ficar em pé em nome de Jesus. Aquele homem estava ali 38 anos esperando por um milagre. Bastou um comando de Jesus. Um comando. Jesus deu um comando. Olha só. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus não repreende a doença. Jesus não repreende a enfermidade que ele tinha. Jesus dá um comando e ele diz: levanta-te. Jesus está pronto para dar um comando na tua vida hoje. E o comando que Jesus vai dar na tua vida hoje vai mudar a sua história. Aleluia. Levanta-te, pega o teu leito. Aquilo que te carregava, agora é você quem carrega. Eu não sei se você entrou aqui nessa noite com qual enfermidade, ou se você entrou aqui buscando por alguém. Talvez você está lutando pela cura de alguém, talvez é pela sua cura. Talvez a cura que você precisa seja física. Talvez a cura que você precisa seja emocional. As enfermidades emocionais, elas são tão perigosas, que a pessoa, às vezes, ela não reconhece que ela precisa de ajuda. Ela não reconhece que tem um orgulho ali que precisa morrer, que tem uma semente plantada de forma errada que tem que ser movida de lugar. Doenças emocionais trazem a morte. Foi o que aconteceu com aquele moço aqui do SAMU, aqui em Valinhos, hein? Moço novo,
Saiu aí no jornal de Valinhos, pé de figo, em todos os lugares. Tirou a vida, tomou arsênico. Dentro do UPA ele tomou, foi lá, pegou o arsênio e tomou e tirou a própria vida. Agora foi segunda, que dia que foi, Paulo? Essa semana, hoje é terça, acho que foi ontem. Quarta-feira, né? Doenças emocionais são muito perigosas. Talvez não é você, mas tem um familiar seu, um parente seu, um filho, um esposo, uma esposa. Talvez a enfermidade seja espiritual. Talvez seja um afastamento. Talvez sejam traumas que precisam ser tratados e curados nessa noite. Um abuso que você sofreu, uma expulsão, uma exclusão. Talvez isso tenha gerado doenças dentro da tua emoção. Talvez uma rejeição que você tem vivido. Talvez essa rejeição foi na infância. Talvez você se sente como esse homem: não tenho ninguém. Jesus está dizendo: tem sim, eu estou aqui. Aleluia. Eu estou aqui, eu te entendo e eu te compreendo. Glória a Deus. Eu vou chamar os pastores para descerem aqui na frente. Nós vamos fazer um corredor de oração. E se você trouxe a sua água, a sua fotografia, você vai vir com ela, em nome de Jesus. Segura firme, manda essa aí. Segura firme nas mãos de Jesus. Segura firme na mão daquele que pode. Aleluia. Glória a Deus. Segura firme nas mãos de quem pode e pode te ajudar. Segura firme nas mãos de quem sabe e sabe como te ajudar. Ele não vai deixar amanhecer o dia sem enxugar as suas lágrimas, sem cessar o teu pranto. Ele não vai deixar. Ele não vai deixar a dor permanecer e o médico desenganar. Ele não vai deixar você nesse tormento. Ele vai te levantar. Recebe essa unção, ande nas alturas, sinta esse perfume. Está tudo resolvido. A tua fé foi grande, você acreditou. Então segura esta chave e abra essa porta, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Segura firme nas mãos de quem pode